longo de 50 edições, o Eu Fiscalizo percorreu o Brasil para mostrar de perto a realidade da população e debateu soluções para enfrentar os principais problemas da sociedade. Nessa edição, vamos destacar alguns temas que debatemos nesses anos, verificar o que mudou de lá para cá, descobrir os desafios do poder público e o que ainda pode melhorar. Vamos ver agora uma matéria veiculada em 2017 sobre o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Um ano e meio depois do maior desastre ambiental do Brasil, o Eu Fiscalizo foi a Mariana, Minas Gerais. Bento Rodrigues, localizado logo abaixo da barragem de Fundão, foi o distrito mais afetado. Quando aconteceu a tragédia, eu estava na casa do meu tio. Aí meu tio entrou pela porta da cozinha e falou comigo: Keila, corre que a barragem estourou. Aí eu peguei a motinha e saí pra rua buzinando, gritando: corre que a barragem estourou, isso aí é a barragem estourou. Aí quando eu parei perto da escola, meus filhos já vinham correndo, aquele monte de aluno, e eles gritando: mãe, não me deixa morrer, que eu não quero morrer. Só que eu vi que não tinha mais ninguém, aí que eu subi correndo também e empurrei minha moto morro acima. Aí chegou aqui no alto, eu encontrei com meu pai, com minha mãe, com o pessoal tudo aqui desesperado. Foi só o tempo da gente chegar aqui próximo do portão da igreja, que eu olhei para trás, assim, já não existia Bento mais. A gente não imaginava que a gente ia sair daqui com vida, não. Em 22 de novembro de 2015, a lama atingiu o mar no Espírito Santo. E todos fizeram a mesma pergunta: isso não podia ter sido evitado? O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no Departamento Nacional de Produção Mineral. Analisando normativamente, o que a gente percebe que a lei em si e todas as regulamentações posteriores, inclusive os normativos editados pelo próprio DNPM, eles garantem bases mínimas para assegurar a gestão de segurança de barragens no Brasil. Ou seja, o problema não é a legislação. O que a gente percebe é exatamente uma precariedade muito grande da gestão das informações que já estão disponíveis ao DNPM. O próprio DNPM não tem uma análise sistemática e tempestiva desses documentos, o que foi comprovado por números na própria auditoria. A Samarco tomou providências para evitar que um desastre como esse volte a acontecer. A outra parte do trabalho é remediar os danos causados no desastre de 2015. Existe uma continuidade desse trabalho de recuperação, não é simplesmente entregar uma obra ou entregar algo reconstruído, algo reestabelecido. A população ela perdeu mais do que somente bens físicos, né? O Brasil ainda nem se recuperou de Mariana e outra tragédia aconteceu. Desta vez foi a barragem da mina do Córrego do Feijão, que fica em Brumadinho, interior de Minas Gerais, que se rompeu. No dia 25 de janeiro deste ano, deixou centenas de moradores sem casas e mais de 300 pessoas mortas ou desaparecidas. A tragédia aconteceu em uma barragem de rejeitos classificada como de baixo risco e alto potencial de danos. O local estava desativado, mas ainda era controlado pela empresa Vale. A barragem de Brumadinho ela é muito similar à barragem de Mariana. Ela é uma barragem de alteamento a montante, é o método construtivo. Ela é um método que já não está mais autorizado desde 2016. Os canadenses chamam essa barragem de um monstro silencioso, porque por mais que você tenha piezômetro, que você tenha sistema de monitoramento, para ela acontecer alguma coisa, realmente pode ser fração de dias, de meses, mas também de horas. A tragédia de 2015 é considerada por especialistas como o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e foi vista como um alerta. Em 2016, uma auditoria do TCU, no Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, já verificava que a atuação do órgão quanto à fiscalização da segurança de barragens de mineração era frágil. As falhas detectadas pelo TCU foram tão significativas que, na época, o TCU chegou a alertar pelo risco latente e potencial da ocorrência de novos acidentes em barragens de rejeito, em razão de todas essas falhas nos processos de fiscalização do DNPM
e da precariedade de sua estrutura física, financeira, orçamentária e de recursos humanos. O estudo foi apresentado ao DNPM, que ao final do ano passado se tornou a Agência Nacional de Mineração. Nós temos técnicos especializados em barragem, mas infelizmente não são muitos. A gente não consegue estar nas 750 barragens todo ano, é feito um calendário de vistoria. A gente tem que entrar no monitoramento online, a gente tem que entrar com sistemas automatizados de reporte, ou seja, que eu tiro essa fragilidade de depender do empreendedor para me colocar alguma informação. Em 2018, o TCU retornou ao órgão responsável para verificar se as recomendações da Corte realizadas em 2016 tinham sido implementadas. Houve avanços, por exemplo, na implementação de sistemas de informação, sistemas de tecnologia da informação, que puderam então melhorar, por exemplo, a forma de gerir as informações recebidas das mineradoras. Mas todas essas melhorias percebidas pelo TCU não foram suficientes diante do quadro ainda precário que foi visto novamente em 2018 em relação à falta de recursos humanos, falta de recursos financeiros, falhas no orçamento. Outro estudo do TCU verificou a exposição da administração pública federal ao risco de fraude e corrupção, identificou a vulnerabilidade da Agência Nacional de Mineração. A ANM, que hoje é o órgão responsável pelas fiscalizações das barragens de rejeito no país, foi classificada como de altíssima exposição à fraude e à corrupção, isso combinado com seu elevado poder de regulação. É a segunda colocada no ranking das entidades mais expostas à fraude e à corrupção no país. A Polícia Federal já tem feito um trabalho exemplar aqui dentro. Nós temos hoje que aprimorar ainda que essa corrupção ela realmente tem que acabar. Uma realidade que o DNPM tinha no passado é que você tinha 27 regionais, ou seja, em cada estado você tinha uma gerência e cada gerência tinha praticamente uma indicação política lá dentro. Hoje em dia não existe mais isso. Todos são indicações técnicas. Após o desastre em janeiro, a ANM propôs o fim de todas as barragens, como as de Brumadinho e Mariana, até 2021. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União, do dia 18 de fevereiro. Ao todo, são 84 barragens do tipo no país, a maioria em Minas Gerais. Os ministros do TCU determinaram o início imediato de uma fiscalização, de um acompanhamento a ser feito sobre as ações da Agência Nacional de Mineração destinadas a apurar as responsabilidades pela tragédia ocorrida em Brumadinho e, além disso, quais são as ações a serem adotadas pela agência reguladora para mitigar os danos causados pela tragédia e, além disso, evitar a ocorrência de novos desastres como esse em outras barragens pelo país. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a Previdência Social. Até já! Previdência Social também pode ser chamada de Seguridade Social e não é por acaso não. A ideia é justamente essa, assegurar a manutenção da renda em situações específicas. O auxílio-doença complementa a renda de quem foi diagnosticado com doença grave que incapacite o trabalho. A pensão por morte é paga aos dependentes de um segurado do INSS que vier a falecer. O auxílio reclusão é um benefício devido apenas aos dependentes do segurado do INSS preso em regime fechado ou semiaberto durante o período de reclusão. O auxílio acidente pode ser pago a um beneficiário do INSS que tenha sofrido acidente e perdido a capacidade para o trabalho. O salário maternidade vai para as mães que acabaram de ter filho. É válido também para casos de adoção. Salário família, pago a trabalhadores com baixa renda, de acordo com o número de filhos menores de 14 anos. Porém, o seguro mais usado é mesmo a aposentadoria. Os números são grandes, a Previdência já responde por quase metade das despesas empenhadas, assumidas pelo governo federal, de acordo com a prestação de contas da Presidência. Levantamentos feitos pelo TCU em 2013 já mostravam que o regime geral alcançava déficit de quase 50 bilhões de reais e o regime próprio de quase 40 bilhões. Uma conta que não bate. Receita versus despesa. Então as pessoas precisam contribuir para outras
poderem aproveitar dessa contribuição dos ativos. O que acontece hoje é que o número de benefícios a serem pagos aumentou mais que a arrecadação. Isso porque a população brasileira está envelhecendo. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade diminuiu. As pessoas vivendo mais vão receber a aposentadoria por mais tempo. De outro lado, as pessoas tendo menos filhos, vão entrar menos pessoas no mercado de trabalho, vai ter menos gente contribuindo. Uma coisa que já é bastante clara para nós é que a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil é muito baixa. Nós precisamos avançar um pouco mais nessa idade média para que a gente consiga sustentabilidade, para que a gente tenha dinheiro suficiente para pagar essas aposentadorias. Então você imaginar 50 e poucos anos, como alguém já para e fica recebendo um benefício, isso é uma coisa que está fugindo dos fundamentos da própria Previdência, que é a reposição de renda quando há perda de capacidade de trabalho em si. 50 anos hoje em dia não é uma idade para a gente considerar como perda de capacidade de trabalho. O Tribunal de Contas da União constatou que o próprio INSS também sofre com esse envelhecimento populacional. É que mais de 40% dos servidores da autarquia já atingiram idade suficiente para se aposentar, o que poderia causar a ruptura no atendimento do INSS. E avaliamos também a questão da necessidade de uma maior contabilização e discriminação das contas em relatórios orçamentários e financeiros. Depois disso, fizemos um trabalho que a gente chamou de relatório sistêmico da Previdência Social, onde nós identificamos principalmente aonde estão os maiores riscos para a sustentabilidade, para a operacionalização dos regimes previdenciários. E atualmente a gente está executando uma auditoria coordenada com 29 tribunais de contas de estados e municípios nos regimes próprios dessas esferas. As auditorias do Tribunal de Contas da União sobre a Previdência Social continuaram. Mais uma foi divulgada em dezembro de 2018 e constatou que 2 milhões de benefícios do INSS estão com problemas graves. O estudo foi realizado em parceria com o governo, que prometeu mudanças. O TCU vem fazendo apontamentos importantes referentes a problemas de gestão, a problemas de fraude e a problema do déficit previdenciário. Em relação às fraudes, o governo editou a medida provisória, agora em janeiro, atacando os principais pontos que o TCU e a Controladoria Geral da União apontaram, além de diversos outros, para reduzir os gastos indevidos na Previdência. Em outra auditoria, o Tribunal de Contas da União apontou um rombo crescente no sistema previdenciário. Entre 2007 e 2016, por exemplo, o aumento dos gastos com o regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social e dos militares foi de 54%, ou seja, as fragilidades do sistema previdenciário do país vêm de muito tempo. E agora, em 2018, alcançou o déficit de 290 bilhões de reais. A despesa com todos os beneficiários totalizou 594 bilhões de reais e a arrecadação foi de aproximadamente 66% desse valor. É uma conta que não fecha, já que o governo recolhe menos dos trabalhadores ativos no país do que paga aos aposentados. Ou seja, inviabiliza a manutenção de um controle de gastos públicos. O resultado disso é que o governo, para fechar suas contas, precisa se endividar. O governo entregou uma proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional em fevereiro e espera aprovar novas regras para os benefícios ainda este ano. O governo está trabalhando com a hipótese de aprovar a reforma. A gente não tem um plano B, porque as outras opções são completamente descartadas. Seria aumentar a carga tributária para cobrir o déficit da Previdência, ou não conseguindo aumentar a carga tributária, a tendência natural seria a volta da inflação. Nenhuma dessas duas possibilidades é aventada pelo governo. Para entender como o Tribunal de Contas da União atuou no combate às fraudes na Previdência Social e também no levantamento de dados importantes para o debate sobre o financiamento previdenciário brasileiro, nós vamos conversar com Jorge Oliveira Castro, auditor do TCU. Olá, Jorge, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. O que o tribunal descobriu em relação às possíveis fraudes na Previdência Social? O que nós fazemos nesse processo é cruzar a lista de pagamento do INSS com diversas bases outras de dados e com isso nós encontramos indícios de irregularidade, tais como pagamento pago em duplicidade, pagamento acima do valor
máximo e nós repassamos isso ao INSS para que eles revisem esses benefícios. Em relação ao levantamento de dados sobre o financiamento previdenciário no Brasil, o que o tribunal descobriu? O tribunal fez um trabalho de identificar as receitas e despesas que seriam da Seguridade Social, as receitas e despesas que seriam propriamente da Previdência e mostrar esses números de forma geral, os valores dessas despesas e receitas. E quais são esses principais números? Nós constatamos que há um déficit financeiro bastante grande. O regime geral de previdência social que teve um déficit de 195 bilhões, o regime próprio dos servidores civis um déficit de 46 bilhões e os encargos financeiros com os militares inativos e pensionistas em torno de 44 bilhões de reais. Esse é o déficit financeiro. Como a Previdência inclui compromissos de longo prazo, há também o que se chama de déficit atuarial. Essa conta, juntando os 3 regimes hoje no Brasil, está na ordem de trilhões de reais. É um valor impagável. Então, qual que é a situação da Previdência Social no Brasil hoje? O déficit financeiro é crescente ano a ano, tem aumentado. Com isso, recursos que iriam para a saúde, assistência social, segurança, educação, passam a ser consumidas pelo pagamento da Previdência Social. Isso é que, de certa maneira, torna insustentável nesse sentido. E qual que é a conclusão que o tribunal chegou após esses estudos? Mudanças devem ocorrer, as reformas são necessárias. E de onde vem esse déficit, quais são as causas? São diversas, algumas são estruturais. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, o que você tem são benefícios cujas contribuições são insuficientes para sustentar os pagamentos que advêm dos benefícios. Existem partes do sistema menos sustentáveis que outras? Sim, com certeza. No regime geral de previdência social, por exemplo, a parte dos segurados especiais, que são os trabalhadores rurais, eles não contribuem para a Previdência e podem se aposentar comprovando tempo de serviço, tempo de trabalho no campo. Esse grupo, ano passado, gerou um déficit de 100 bilhões, mais de 100 bilhões de reais. É possível você ter no sistema de Previdência grupos que não contribuem, mas isso tem que ser previsto fiscalmente sobre quais são as fontes de financiamento para isso. Além disso, no regime próprio, o que se tem dos servidores civis, o que se tem é um passivo muito grande de pessoas que se aposentaram antes das reformas e mudanças que já ocorreram nos últimos 20 anos. E os militares, eles contribuem apenas para a pensão, não contribuem para a inatividade, e esse é o principal motivo do déficit do regime deles. O senhor já falou aqui que uma reforma ela é necessária. Quais são os desafios agora para uma nova reforma da Previdência? Você tem que, de alguma maneira, aumentar receitas e reduzir despesas. Como você faz isso? Há várias formas. Você aumenta de idade, é uma delas, é uma que sempre se usa nas reformas previdenciárias. E, além disso, revisar aquelas partes do sistema nas quais as contribuições são menos suficientes para manter as despesas. O trabalho do Tribunal de Contas, é claro, não tem relação nenhuma com a mudança das regras. O Tribunal não opina sobre quem deve pagar mais ou menos, que benefícios devem ser mitigados ou modificados. E isso é um embate político que vai acontecer entre as diferentes partes do sistema e a sociedade tem essa difícil missão de escolher o que fazer para transformar o nosso sistema num sistema um pouco mais sustentável do que é hoje. O que mais de relevante essa auditoria do tribunal mostrou sobre a Previdência Social? Olha, esse e outros trabalhos têm mostrado que os números são muito grandes, O tribunal tem atuado com relação à Previdência em 3 eixos principais: conformidade, que é essa parte de irregularidade que eu mencionei no início, a parte de gestão e governança, que é alimentado pelos outros trabalhos, inclusive de controles internos, melhorar a forma de concessão de benefício com mais segurança, e a parte de transparência que nós temos feito para informar a sociedade sobre como andam as contas públicas, que afinal de contas essa é a grande missão do tribunal. Jorge, muito obrigada pela participação que nos ajudou a entender um pouco mais sobre a Previdência Social no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. E no próximo bloco nós voltamos com uma reportagem sobre a situação do sistema prisional no Brasil. É depois do intervalo. Até já! O Eu Fiscalizo desse mês está revisitando alguns temas que debatemos ao longo de várias edições do programa. Vimos a repercussão do rompimento das barragens de mineração em Minas Gerais.
O Eu Fiscalizo mostrou também a importância da fiscalização na Previdência Social para evitar fraudes no sistema. Na próxima reportagem, vamos relembrar uma matéria que foi exibida em maio de 2018, que já alertava para a situação do sistema prisional no país. Quem não se lembra das rebeliões que aconteceram em diversos presídios pelo país em 2017? Mais de 130 detentos foram mortos no intervalo de 15 dias. A eclosão dessas rebeliões e o aumento da violência foram motivados principalmente pelo enfrentamento entre facções. Um dos estados mais atingidos por essas rebeliões foi o Rio Grande do Norte. Natal é hoje considerada a 10ª cidade mais violenta do mundo, segundo pesquisa realizada por uma ONG internacional. Infelizmente, eu entro só como número nas estatísticas, né? Quando aconteceu isso comigo, 1 mês, 2 meses depois, teve a maior rebelião do estado, lá na delegacia de Alcaçuz, o presídio de Alcaçuz, onde até os meliantes que fizeram isso comigo estavam lá aprisionados, e um deles foi solto 1 mês após essa rebelião. Então a gente vive uma contradição de valores. O Estado não pode fechar os olhos, e não pode mesmo, porque ele tem pleno conhecimento de que o sistema carcerário, que é administrado e gerido por ele, é um sistema completamente ineficiente. As alternativas para mudar a realidade do sistema carcerário passam pela construção de novas unidades. E, de acordo com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, os recursos existem, mas faltam ainda projetos mais bem elaborados. A cada construção de um presídio tem que ser encaminhado para o DEPEN todo o projeto de arquitetura, todo o orçamento da obra. E isso é estudado aqui e depois devolvido ao Estado. E isso não é muito rápido. Para o Tribunal de Contas da União, os recursos do FUNPEM precisam ser distribuídos de acordo com a necessidade real de cada estado para que a situação não se agrave ainda mais. Na medida em que você distribui, o que o governo distribui, os recursos de maneira linear para todos os estados, né, que é o que ocorreu no final de 2016, você não está promovendo essa isonomia, né, tratando os desiguais de forma desigual. Uma das barreiras que impedem os recursos de serem bem distribuídos é a falta de informações que reflitam a realidade do sistema prisional brasileiro. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou recentemente o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O sistema vai integrar todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas nos estados. É com esses dados que verdadeiramente o Poder Executivo nos estados e da União vão poder traçar estratégias mais efetivas de combate ao crime e ao crime organizado em particular. Nós temos índices altíssimos de violência. Espero que um dia as coisas mudem. E de um ano para cá, pouca coisa mudou. Dados do sistema prisional brasileiro mostram que em 2016 o número de presos alcançou recorde histórico. Mais de 700 mil pessoas encarceradas. A estimativa é que até 2025 esse índice chegue a 1,5 milhão de presos. Segundo a ONG internacional Human Rights Watch, a superlotação e a falta de mão de obra tornam impossível para as autoridades manterem o controle dentro de muitas prisões. Início de 2017, quando começaram fiscalizações mais intensas, com a própria ministra Carmen Lúcia fazendo fiscalizações com a sua equipe. Desse período, início de 2017, para cá, nós saímos de 250 mil vagas que faltavam para o sistema prisional para mais de 350 mil. A crise carcerária ela passa por uma dificuldade na quantidade de agentes prisionais, pela pouca quantidade de investimento na construção de presídios nas últimas 2 décadas. Esse panorama já havia sido repassado ao governo federal após uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União. No relatório do TCU, em parceria com 22 tribunais de contas de estados, municípios e do Distrito Federal, consta que nos últimos 2 anos, nenhuma vaga foi aberta no sistema prisional do Brasil, mesmo que 1 bilhão e 800 milhões de reais tenham sido repassados para melhorias e aperfeiçoamento dos presídios. Mais de 50% desse valor foi destinado prioritariamente à criação de vagas.
A onda de ataques no Ceará no fim de 2018 e início deste ano ocasionou uma crise de segurança pública no estado e acendeu mais uma vez o alerta sobre a situação carcerária do Brasil. Os ataques em Fortaleza e nas cidades metropolitanas só diminuíram quando a Força Nacional começou a agir no estado em meados de janeiro, o que reacende as discussões sobre alternativas para solucionar esse problema que é nacional. Uma das dificuldades encontradas pelos estados é o acesso ao Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Os gestores têm problemas para usar o recurso federal pela complexidade nas regras de utilização da verba. O problema da inexecução é uma incapacidade operacional. Ou seja, os estados e o DEPEN, o próprio DEPEN, eles têm estruturas, principalmente de pessoal, que são incompatíveis com a demanda de trabalho que eles estão recebendo nesse momento. E agora, com esse aumento de demanda, esse corpo técnico que faz projetos, que faz estudos, que faz licenciamento, ele é insuficiente para dar vazão a essa nova demanda de projetos e obras que está sendo demandado nesse momento. Existe uma dificuldade de execução, tanto da concepção de projetos para unidades prisionais, como também, depois desses projetos prontos, a dificuldade de licitação, execução e fiscalização das obras. Então, é um nó de engenharia. Mas nós criamos agora no Departamento Penitenciário Nacional uma coordenação dedicada diretamente a essa concepção de unidades prisionais e uma outra coordenação para a parte de licitação e execução das obras. Nós vamos trabalhar também em parceria com os órgãos de fiscalização e controle. Então, o Tribunal de Contas um papel formidável na questão da execução dessas obras. O fundo também precisa ter uma regulamentação mais precisa, o fundo penitenciário, como se dão essas transferências, como os projetos devem ser analisados. Então, isso é uma questão que nós precisamos evoluir também. E o Eu Fiscalizo fica por aqui. No próximo mês, nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Até lá!